Esta é uma nota do Banco de Senegal. Aqui está outra do Congo. Elas não se parecem em nada, no entanto, fazem parte do mesmo esquema. Um esquema que vincula ambas as moedas ao euro, com a taxa determinada pelo Banco francês. A questão em jogo é o ápice da formulação de políticas francesas, o franco CFA. Usando, a França controla a soberania monetária de 14 nações que somam quase 200 milhões de pessoas. Esses países incluem Benin, Burkina Faso, Camarões, Chad, Congo, Guiné Equatorial, Gabão, Guiné-Bissau, Costa do Marfim, Mali, Níger, Senegal, Togo e a República Centro-Africana. E embora essas nações tenham assentos nas Nações Unidas e ergam suas bandeiras independentes, apenas a face do imperialismo mudou, a conduta dos negócios permaneceu largamente a mesma. A grande diferença é que o imperialismo costumava ser disseminado por meio de tanques, hoje em dia acontece por meio de bancos. Qualquer pessoa pode criar dinheiro. A parte difícil é fazer com que outros o aceitem. Em tempos pré-coloniais, muitas sociedades africanas usavam conchas de caramujo como meio de troca. Essas conchas eram tão amplamente circuladas que em 1800 tinham uma taxa de câmbio oficial com a moeda francesa. Mas à medida que o Império Francês colonizava mais profundamente a África, Paris buscava monopolizar esses circuitos de produção e comércio. Impostos eram cobrados em francos e tropas armadas eram enviadas aos mercados, forçando os comerciantes a aceitar a moeda francesa. A partir dos anos 1930, a França passou a dominar o abastecimento de dinheiro na África de língua francesa. Com esse novo poder vieram novos privilégios extrajudiciais. Paris ganhou acesso à mão de obra africana e matérias-primas a preços abaixo do mercado, enquanto os produtos acabados eram vendidos de volta à África a preços acima do mercado. O neocolonialismo francês era tão intrusivo, tão implacável e tão único que ganhou um nome próprio, França-África. Após a Segunda Guerra Mundial, no entanto, as coisas mudaram. Paris aderiu ao sistema de Bretton Woods e, como resultado, o franco francês foi desvalorizado para estabelecer uma taxa de câmbio fixa com o dólar americano. Essas reformas fiscais ocorreram quando a África estava se descolonizando. Uma moeda mais fraca apenas aumentou o problema. Para manter suas possessões africanas, a França criou uma nova moeda em 1945, chamada CFA franc, e forçou suas colônias a adotá-la. Inicialmente, o franco CFA estava vinculado à sua contraparte francesa na taxa de 1,7 para 1, mas em 1948 aumentou para 2 para 1, sobrevalorizando o franco CFA. Paris manteve sua vantagem econômica enquanto prejudicava os negócios de exportação da África. Então, de certa forma, a França construiu sua recuperação pós-guerra em parte com uma transferência de riqueza da África. Mesmo assim, as formas mais eficazes de controle são aquelas que são invisíveis. Reconhecendo isso, em 1958, a França sequestrou a descolonização autêntica instalando colaboradores locais e concedendo-lhes a condição de Estado. Esses colaboradores se tornaram os guardiões do Império Neocolonial da França, mantendo a zona do franco CFA e bases militares francesas. Apenas a Guiné recusou a oferta. Seu líder, Sékou Touré, declarou que seu povo preferia ser pobre em liberdade do que rico em escravidão. A Guiné, portanto, rejeitou o franco CFA e buscou desenvolver sua própria moeda. A França sentiu que precisava dar um exemplo com a Guiné, então cortou as pensões dos veteranos de guerra, desmontou a rede elétrica da Guiné e tentou bloquear sua entrada na ONU. A França chegou ao ponto de induzir hiperinflação inundando o país com notas falsas, ao mesmo tempo em que financiava uma resistência armada anti-governo. Sim, a situação ficou bem louca. O plano acabou não conseguindo remover Sékou Touré do poder, mas a economia da Guiné nunca se recuperou completamente. Da mesma forma, quando Togo teve uma mudança de coração e buscou abandonar o franco CFA, a França fez outro exemplo, dessa vez sem deixar pontas soltas. O líder do Togo, Sylvanus Olympio, foi assassinado em janeiro de 1963. O envolvimento francês é suspeito, mas os registros oficiais convenientemente permanecem fechados. Outras tentativas de ocultar o imperialismo francês seguiram-se. O franco CFA foi dividido em duas moedas, cobrindo os estados da África Central e Ocidental. Até meados da década de 70, seus respectivos bancos centrais foram africanizados e transferidos para Yaoundé e Dakar. Embora africanos locais ocupassem essas instituições, não houve mudanças fundamentais nas políticas e a França manteve o poder de veto sobre os estatutos dos bancos.
Isso incluía o requisito de que os Estados-membros depositassem metade de suas reservas cambiais no Tesouro francês, mais 20% para passivos financeiros, o que significa que os Estados-membros tinham acesso apenas a 30% do seu dinheiro. Além disso, todas as conversões de câmbio estrangeiro deveriam passar pelo Tesouro francês. A forma como essa política fiscal funciona é por meio das contas de operações. Essas são contas especiais mantidas no Tesouro francês. As denominações estão em euros, mas quando as contas estão com crédito, os bancos centrais africanos efetivamente colocam suas reservas cambiais à disposição da França. Mas quando as contas dos bancos centrais estão com débito, eles são obrigados a pagar juros ao Tesouro francês. Em outras palavras, os Estados-membros do CFA pagam à França para manter seu dinheiro. Ainda mais perturbador, ninguém sabe o que a França faz com o dinheiro. O Tesouro francês não divulga essa informação, nem mesmo para as nações do Franco CFA. Portanto, não seria surpreendente se a França reinvestisse o financiamento africano em benefício próprio. No entanto, seja qual for o ponto de vista, o esquema do CFA é um eficaz criador de dinheiro para a França, e as empresas francesas se beneficiam tanto quanto o Tesouro francês. Mais especificamente, a França não precisa usar suas reservas cambiais para importações africanas. Dezenas de multinacionais francesas estão presentes na África, incluindo Total Energies, Areva e Vinci. A África também concede à França acesso a recursos estratégicos, como o urânio, que é indispensável para o setor de energia nuclear da França, atendendo a 3/4 das necessidades de energia francesas. Enquanto isso, o Gabão é uma fonte de petróleo bruto, a Mauritânia fornece minério de ferro, Togo e Benin fornecem produtos agrícolas. Além disso, a cereja do bolo é que a empresa francesa nacional Vinci Boulevard é proprietária da maioria dos principais portos da África Ocidental. Portanto, não é por acaso que o ex-presidente francês Jacques Chirac afirmou uma vez que grande parte do dinheiro dos bancos franceses vem precisamente da exploração da África e que a França perderia sua posição global sem seu império africano para preservar sua hegemonia. A França interveio militarmente no continente 40 vezes desde a década de 1960, desde sustentar ditadores corruptos até conduzir operações militares no Saara. Além disso, as configurações do franco CFA permitem que lucros e capital sejam repatriados com facilidade. Entre 1970 e 2010, a Costa do Marfim perdeu 40 bilhões de dólares de fuga de capitais, o que poderia ter reduzido a pobreza em 10% ao ano se tivesse sido reinvestido domesticamente. Enquanto isso, Guiné Equatorial e Congo, os principais produtores de petróleo, transferiram o equivalente a 43% e 30% de seus respectivos PIBs entre 2000 e 2009. Tendências semelhantes estão presentes em Gabão e Camarões. A opulência no topo gera miséria abaixo. No entanto, os defensores apontam para a estabilidade do franco CFA, mas a falta de soberania monetária limita as ferramentas disponíveis para os Estados-membros do franco CFA. Por exemplo, a taxa de inflação na Costa do Marfim está abaixo de 6%, em comparação com 29% nos países vizinhos de Gana. Mas a taxa de pobreza extrema desse último é de apenas 13%, em comparação com 30% dos habitantes da Costa do Marfim. Os Estados-membros do franco CFA também estão atrasados no crescimento econômico em relação a outros estados africanos. Alguns estão até retrocedendo. O PIB real per capita da Costa do Marfim é 1/3 menor do que em 1978. Em 2016, o Senegal estava no mesmo nível de 1960, enquanto Camarões, Congo e Gabão não conseguiram superar seus respectivos picos de 1986, 1984 e 1976. Isso significa que esses países tiveram pouco ou nenhum crescimento econômico real nas últimas décadas, mas a mudança é a única constante na vida. Nos últimos anos, as sociedades dos Estados-membros do CFA começaram a falar publicamente sobre alternativas. Essa tendência está se tornando cada vez mais forte. A proposta mais viável é formar um bloco de moeda regional desvinculado do controle francês. Alguns defensores desse plano usariam a União Econômica da CEDEAO, Comunidade Econômica dos Estados da África Ocidental, como ponto de partida. Isso reorientaria os Estados-membros do franco CFA em direção à Nigéria, que responde por mais de 2/3 do PIB regional, além de ser um exportador líquido de petróleo, enquanto a maioria dos estados da África Ocidental é importadora. Portanto, há uma sinergia natural na região da CEDEAO. Claro, nada que vale a pena vem facilmente. Paris tem tentado impedir essas tentativas. Muito nesse sentido foi aprovado no Senado francês em janeiro de 2021.
Ele busca transformar o fundo do CFA da África Ocidental em ECO e depois abolir as contas de operações e retirar o pessoal francês dos bancos centrais. Tudo isso deve ser concluído até 2027, mas Paris ainda reteria controle efetivo sobre onde as reservas monetárias africanas seriam mantidas, uma questão que permanece sem solução. É seguro dizer que a reforma francesa não passa de uma artimanha. Em última análise, a melhor solução pode ser para os estados individuais terem seus próprios bancos centrais e moedas fixadas a uma unidade regional com taxa ajustável. Isso daria soberania monetária a 14 nações ou quase 200 milhões de pessoas. No entanto, muitos ainda temem confrontar a França e com boas razões. Portanto, qualquer tentativa de romper com a hegemonia francesa exigiria um esforço conjunto em toda a zona do Franco CFA. Acima de tudo, as elites africanas que se beneficiam do sistema precisariam ser afastadas e substituídas por legisladores preparados para embarcar em um caminho de desenvolvimento autodirigido. Isso pode se revelar o maior obstáculo e é algo que precisa mudar de dentro, pois nada é mais agradável na vida do que fazer as pazes com o status quo, e no entanto, nada é mais corruptor.